Começando mais uma das recomendações contraindicadas, e hoje tem aqui comigo o meu querido amigo Ramiro Almeida, e eu vou apresentar ele primeiro para depois a gente fazer uma introdução do tema. Então, muito boa noite, meu querido amigo, como é que você está? Cara, mais um domingo aí na companhia, a excelentíssima companhia, nosso amigo inexorável, Matheus Alduga. Queria agradecer mais uma vez o convite, e eu acho, cara, que esse papo, ele é um pouquinho de nicho, mas eu acho que algumas pessoas, que, principalmente no nosso círculo, vão se identificar, até porque, né, passaram algumas coisas junto com a gente. E é um papinho legal também, a gente vai dar risada um pouquinho. Então, né, agradeço aí a galera que vai assistir e curtam um videozinho aí para vocês. Exato, como tu mesmo disse, toda semana a gente faz um episódio que é uma recomendação de alguma coisa. Mas hoje eu e o Ramiro, o Alex e o Germano não puderam gravar, o Adriano tá cheio de coisa para fazer. Aí eu e o Ramiro a gente tem esse papo há muitos anos, desde que a gente se tornou amigo, basicamente, e sempre ficou de gravar. E vamos conversar um dia, vamos conversar, e calhou de essa semana a gente já tem pensado em trocar uma ideia. Então, assim, hoje não necessariamente vai ter uma super recomendação específica, mas a gente vai trocar uma ideia. O que acontece? Desde que eu e o Ramiro nos entendemos por gente, a gente sempre comentou de que em desenhos, seriados, novelas ou filmes nunca tinham gordinhos legais no filme. E aí, como o Ramiro falou de que isso é nichado, isso é bobagem, cara, quando a gente vê no filme ou na televisão em geral o cara magro, alto, loiro, de olhos azuis, isso não identifica com quase ninguém. Só que esse era o padrão, então você tinha que ser assim para ser legal. E eu e o Gardinho, a gente sempre foi muito baixinho, eu depois cresci, mas nós sempre fomos muito baixinhos e bem gordinhos. Isso era uma coisa que, cara, até uns tempos atrás, assim, machucou muito no sentido de tu se achar meio errado por causa disso. Mas, Ramiro, por favor, o que tu trouxe pro debate? Vamos lá, vai contigo. Cara, tem uma coisa que para mim sempre foi. Eu sempre levei na boa, né? As brincadeiras que o cara passava na coisa. Mas o cara via, assim, que tinha, por exemplo, tinha aquele amigo que jogava bola bem pra caralho, assim e tal. E tu via no desenho aquele que era o esportista da escola e coisa que se dava bem. Tá, beleza, o cara encontrou ali. Aí tu tem, no, por exemplo, agora a gente pode falar um pouquinho do desenho do Naruto. No Naruto tem um gordinho que é o Choji, Que é que não ruim. tá nem, que é ruim, não tá nem na principal equipe, tá ligado? Então, é um bagulho assim às vezes o cara fica pensando, cara, por que daí desde sempre, né, a gente conversando sobre isso, daí também na experiência da vida nerd, o cara gostar desse mundo, né? O cara fica pensando assim, porque hoje, ainda mais hoje em dia, que o papo de representatividade tá bem mais em alta, que é uma coisa muito boa. O cara fica pensando, cara, cadê o gordinho, né? E geralmente é o zoado. Mas a gente vai tocar agora nesse assunto, e daí vocês vão ver como pode parecer um pouquinho assim, vocês estão exagerando, mas não, cara, se tu começar a ver, tu pra pensar que num filme que tem três, digamos assim, três arcos, que são de 45 minutos, pode ser cada arco, um pouquinho menos. Se for um filme de ação, geralmente o gordinho baila no primeiro meia hora. Terror, filme de terror, gordinho e maconheiro morrem cedo. Cedo, não tem, cara, muito o que fazer. Então, são coisas que vão pegando, assim, e daí a gente pega principalmente os desenhos. O desenho era massa porque tinha uma liberdade um pouquinho maior, digamos assim. E eu lembro muito do Jack Chan, que o Jack Chan depois, né, primeiro o Toru não é amigo dele, depois era amigo dele. Ali é um dos poucos desenhos que eu achava, tipo, ele era foda, meu, porque primeiro era um inimigo embaçado do Jack Chan. O Jack Chan Sim, sofria, né? E depois eles viram amigos e daí fica foda, meu, aquela dupla dos dois, tá ligado? Um muito forte e outro bem mais rápido, né? exato. O Toru é porque existe uma diferença muito grande nisso que tu comentou. Porque uma coisa é o personagem ser legal, divertido. Isso beleza. O Cartman do South Park é divertido, mas ele não é inspirador no sentido de você querer ser aquilo quando você é criança, entende? Ele é legal para dar risada, entende? Então tu pode adorar o Nhonho do Chaves, por exemplo, mas ele é zoado. Nosso apelido era Nhonho. De qualquer gordinho dos anos 2000 era Nhonho. Entende? Então, o cara, aquele personagem é legal. Cara, pra mim, o Hit, o Conselheiro Amoroso, eu não gosto daquele filme. Porque, assim, o fodão do filme o tempo inteiro é o Will Smith, não é o cara. O gordinho nunca vira o cara, tipo, no final ele fica com a mina, mas assim, cara, ele se fode o filme inteiro simplesmente por ser gordo e inseguro. E isso é, porra, é muito foda. Mas, comentando o que tu falou do Jack Chan,
o Jack Chan é um exemplo legal disso, de que tu tem o Toru, que ele é meio que um boss, ele é um chefão, assim, né? Todo final do episódio ele aparecia, um lutador de sumô, e ele não era gordo esteticamente, visualmente ele não era zoado. Ele era grande, ele era gigante perto do Jack, né? Pra fazer o contraponto de tamanho, assim. E tinha, cara, a gente tá comentando, pra quem tá nos assistindo, os desenhos legais, porque são os únicos, porque depois só vem desgraça. E eu lembro muito do gordinho da turma do bairro, o número 2, porque ele era inteligente, ele construía tudo e era um gordinho foda, sabe? Ele não era zoado, ele não era que nem o gordinho do Goonies, por exemplo, que acaba sendo foda, mas ele é a piada do filme, é alívio cômico, assim. E, cara, é meio que isso, sabe? A gente até trocou uma ideia antes, né, de que assim, não, beleza, vamos pensar nos que são legais. Aí tu é meio que, sei lá, tá ligado? Sei. Não tem aquilo que a gente fala que é o exemplo, cara. Não tem aquela pessoa, o personagem aquele que tá pelo menos acima do peso, cara. Porque geralmente, esteticamente, o personagem principal é totalmente alinhado, né? Uhum. E não tem aquele, nem o cara que seja um pouquinho gordinho, barriguinha de chope, não tem isso, né? Por mais que pareça que, não, parece até que ninguém toma chope. Mas a questão é o seguinte, cara, para mim, um dos poucos programas, assim, que para mim ficava um pouquinho parelho, assim, os dois personagens, era no Drake e Josh, cara. Que um deles era gordinho e outro bem magrinho. Eles eram irmãos e tal, tinha todo aquele enredo, né, os dois eram zoados, os dois, num ponto se sobressaíam o outro. E tem uma outra coisa que foi tu, até que me mostrou esse filme, me fez assistir, porque eu tinha um pouco de preconceito, que foi Anjos da Lei. Anjos Sim, da Lei, comédia. nos dois filmes, claro que é muito mais cômico, mas só que nos dois filmes tem diferença. Que um deles, o gordinho, que eu não lembro o nome agora, ele é muito inteligente, cara. E daí o outro, que é aquele do Magic Mike lá, ele fica com ciúme, cara, porque, que jeito que o nerd gordinho tá se dando bem na escola agora e eu não, sabe? Então ali um pouco, por mais que seja de comédia, tem todo o enredo de comédia, ainda tem uma, digamos assim, aproximação, né? É que tu valoriza a personalidade e não só a questão estética. Isso do Drake e Josh eu não tinha pensado. Eu anotei aqui Kenan e Kel, porque os dois eram zoados. É a mesma coisa do Drake e Josh, tá ligado? Outro contexto cultural, mas assim, não necessariamente ele era piado o tempo inteiro por ser gordo. Não era, porque fazia as coisas erradas, ele era meio burrão e tal, o Kel era fora da casa. Então, assim, é legal quando tu não pega a estética do cara e faz piada com ele, porque você não precisa tocar nela. Entende? É assim, foca no desenvolvimento dos caras. Eu lembro que o Josh, eu não lembro que era o gordinho, ele era super gritão, super escandaloso, e o outro era mais atraído, mais envergonhado, assim. Então, joga na personalidade e não necessariamente no corpo. E, cara, pra gente que é guri, ainda a gente conseguia se virar na escola. Agora, pra mulher e pra menina que tá muito mais exposta à questão de, não de vaidade, mas de beleza, cara, isso a gente teria que trocar uma ideia algum dia com alguma amiga nossa pra ver como é que é, porque é muito foda, velho. Depois de um tempo tu começa a entender, assim, falando um pouco mais sério agora, para mim, demorou muito tempo, cara, para eu entender que. Eu não tô falando questão de saúde, tá? Tô falando questão estética. Que ser gordinho não é feio, tá ligado? De que tu ser gordinho não é feio. Tu simplesmente é assim, mesmo jeito tem gente que tem nariz grande, olho grande, orelha grande, qualquer coisa. E, velho, muito veio disso. De que eu olhava pra TV e eu não via ninguém parecido comigo. E, caralho, velho, isso, tipo, até grande, assim. Foi uma coisa que mexeu comigo e me incomodou, ao ponto de que hoje, cara, eu assisto alguma coisa assim e é meio que não natural, mas eu sempre vejo, tipo, tem alguém legal, gordinho? Não, não tem. E a maioria das vezes não tem, tá ligado? Não sei como é que foi pra ti, Ramiro, lidar com isso. Não, para mim foi bem parecido também. É claro que tu acaba não procurando porque tu não é incentivado a se identificar como de boa, né? Tu tá gordinho, tu tem que emagrecer, tu não tem saúde, e claro, ah, sim, pode ser um problema dependendo de como, né, acima do peso tu tá. Mas não necessariamente que tu na escola, cara, com menos de 15 anos, tu tem que se importar tanto assim com isso
em que tu tem que sofrer por causa disso, sabe? E eu fico pensando, tipo, eu fico lembrando, assim, cara, de algumas coisas. Teve algumas fases, por exemplo, da que a gente foi colega da catequese, né? Que é uma coisa engraçada até de falar pelo que a gente tá hoje, né? Mas a gente foi colega na catequese e era, tipo, foi bem mais tranquilo porque a gente ficou bem amigo naquela época e a gente se entendia, então a gente, bah, beleza, tal. E o resto acho que da galera aceitava mais de boa, porque o cara tava mais junto, assim. Eu acho que de repente, como formou uma amizade, a galera vem junto. Mas eu vejo bastante gente, cara, que a gente vê, meu, principalmente assim, ó. Eu fui pesquisar no YouTube vídeos que falam sobre os gordinhos na TV e tal. Os que não são de tirar sarro com o gordinho, que é uma coisa até canais gigantes, cara, gigantes, que a pessoa podia fazer um conteúdo um pouquinho mais interessante, não, faz um conteúdo que para mim é um desserviço. E daí tu tem dois vídeos de 10, quase 10 anos atrás que falam sobre o tema, e tu tem alguns programas de TV aberta, dois canais aí religiosos e de fofoca, então eu acho que vocês já entenderam qual que são os canais, que pegam pessoas que são muito gordas, tal, tem um problema com isso, tem uma doença, e tipo, usam aquela mídia para crescer, né, em audiência. A gente tem até um amigo nosso que um dia apresentou um desses casos para nós, né? O Ah, Matheus. sim. Aqui no programa, a gente já falou do Matheus da Record, que era um É, ex-obeso, ele era um cara, um guri obeso mórbido, e aí a Record deu uma cirurgia pra ele, alguma coisa assim. Só que assim, o programa inteiro ficou pautando quão ridículo e quão perdedor ele era, tá ligado? Desculpa, Ramiro, mas é isso, a gente já falou não, desse programa aqui no sim, era Recomendações. exatamente, era esse gancho que eu queria fazer com esse caso que a gente falou. Porque daí eu olhei ali, tu tava procurando, cara, tinha vários, meu, não tinha só esse menino, tinha vários casos. Ah, o cara virou ponto de... Eu tinha um, tinha um que virou ponto de referência, porque ele tava sempre numa praça lá, tá ligado? Não era a Sim, praça o ponto de referência, era o cara, porque era muito gordo que tava sentado lá, cara. sim. E eu fico pensando isso, ó, por exemplo, para nós, cara, que a gente já tá agora com a cabeça feita, pode ter, né, 100% ninguém tá, mas a gente tá bem agora e a gente consegue lidar com algumas coisas, mesmo assim a gente tem algum problema. Agora pega uma criança que pode ter algum outro problema em casa, tipo, tudo aquilo que a gente sabe que pode ser, e daí tu vai pra escola e teus colegas assistem a determinado canal que tem o gordinho que é ponto de referência da cidade. E fico, bah, ó, é parecido com o cara. É, Tá sim. ligado? Isso, ô, meu, a tua vontade de ir pra escola, que já não, normalmente já não é muita, daí já se vai, né, cara? Porque tu vai pra um bagulho onde a escola vira a selva daí pra ti, cara, porque tu não se sente bem no lugar, né? Exato. Só abrindo parênteses, eu concordo muito com o que tu falou, e é justamente nesse ponto, assim, de que o Marinho, o Rodrigo Marinho, meu amigo, nosso amigo, que ainda não conseguiu participar por causa da internet dele, ele me falava, cara, ele falou isso recentemente pra mim, tipo, uns 3 anos atrás, e eu ri na hora, porque eu achei, não que eu achei engraçado de zoado, eu fiquei de surpresa. Ele me falou, cara, quanto super-herói negro tem na TV? Só o Super Choque e o Lanterna Verde. E eu fiquei tipo, caralho, velho, é verdade. Aí eu perguntei pra ele, quantos heróis gordinho tem? E tem o vilão dos Incríveis, tá ligado? E aí, tipo, pra gente foi complicado entender isso. E eu conversei com uma amiga minha um tempo atrás, e ela me falou de que, cara, muito complicado, que ela tinha muita espinha. E aí a pessoa que tem muita espinha, ela vai vão fazer piada com ela depois, e a galera que fica careca, tudo isso, sabe? E aí, no nosso caso, por isso que esse é o título do vídeo, é a questão de ser gordinho. E, velho, pra mim é muito foda isso, porque faz alguns anos, cara, foi muito. Sabe o dia que a gente foi assistir o Corra na tua casa? Isso faz 1 ano, 2. Eu me lembro que eu tava conversando com essa minha amiga, e aí eu falei pra ela, falei alguma coisa assim, fiz uma piada comigo mesmo, foi tipo, o gordinho não sei o quê. E aí ela falou, quando tu fala de ti como gordinho, tu tá fazendo uma piada ou tu tá falando de uma forma positiva? E cara, eu não consegui responder, porque eu tô tão acostumado a brincar com isso, porque tu sabe, na escola, ou tu faz bullying de volta ou tu sai no soco. Eu não era bom de briga, eu fazia piada com os outros e comigo mesmo. Só que não necessariamente é engraçado. É legal quando tu consegue rir de você, quando tu já conseguiu entender várias coisas. Se não, velho, uma coisa que é muito, muito marcante pra mim e pra ti.
Cara, a gente assistiu o Senhor dos Anéis. A gente gostava do anãozinho, barbudo e gordinho. E não do Legolas, que era o elfo loiro, sabe? É isso, assim, tu se assemelha, tu cria identidade com as coisas que não necessariamente são padrão e não são erradas, mas a gente não tem essa noção de que não é errado. É tipo desajustado, é qualquer coisa. É foda de entender isso, cara. Ah, sei lá. Pois é, cara, isso é uma coisa interessante, porque eu nunca tinha notado, mas eu sempre tendo a fazer um anão, um guerreiro, anão, daí o cara já tem aquele, né, quando o cara vai jogar RPG, e nesse sentido de tu fazer a piada consigo mesmo, cara, é quando tu, na realidade tu busca o rir comigo, e daí só que tu acaba tendo o rir de você, tá ligado? É. Isso é ruim, ruim pra caralho, porque depois tu fica com aquilo na cabeça, e a gente acaba negligenciando o fato de que, cara, tem pessoas que não conseguem emagrecer, que são gordinhos e não conseguem emagrecer. Aí voltando também para o caso de outras pessoas fazendo conteúdo que falar, eu não faço piada com tal coisa porque não tenho o que fazer. Gordinho pode emagrecer. Cara, tem gente que não consegue, tem gente que tem uma doença que precisa de ajuda para poder emagrecer. E daí tu tem na escola pessoas que não entendem ainda o fator, eu tenho que, para minha saúde, é bom que eu emagreça e tal, mas tem uma vida totalmente desregrada, que não vai acontecer, não vai conseguir mudar assim tão fácil. E no fato pessoal, eu tive alguns anos que foram para mim complicados, principalmente no início, quando a gente muda ali do fundamental para daquela que a gente tem uma professora só, né, até a quarta série, e depois na quinta começa a ter várias. Sim. Que daí nessa época, pelo menos na escola que eu estudava, no Cacique, tu mudava do recreio geralzão para um recreio, digamos assim, mais velho. E foi uma época que foi complicado, cara, porque todas as brincadeiras que tinham, se tinha brincadeira de, tipo, de chutar a bola em alguém, eu e mais alguns eram os alvos. Isso era certeza. Daí o que que acontece? O cara vai se juntando com a galera, né? Eu tinha um brother meu, que não sei se ele tá assistindo, mas o Kleber tu chegou a conhecer, estudou com nós depois no 3 também. E o Kleber foi um cara que a gente sempre andava junto, cara, e fechou assim. E nós dois passava pela mesma coisa, tipo, de da galera falar, porque a cadeira não vai aguentar. Uma vez quebrei a cadeira, quebrei uma cadeira sem querer. E, mas também, né, como é que não ia quebrar? Sabe? Sim. E daí, claro, na hora lá eu não. É que, sim. Mas depois, quando tu chega em casa, tu fica pensando, porra, né, velho? Que merda, não. Exato, é porque assim, a gente não tá falando aqui que não pode fazer comédia, não é nada disso, a gente tá falando de experiência pessoal, porque, cara, sendo bem sincero, tá? Sendo bem sincero, nenhuma guria quer ficar contigo quando tu é o gordinho da sala. Nenhuma quer. E aí, vocês, nossos amigos que assistem, não é bem assim. É assim, sim. Da mesma forma que ninguém. Cara, tem uma amiga nossa, não vou dizer o nome dela, porque não precisa, mas que assim, hoje ela é tipo uma mina muito gata e ela fez academia, tomou suplemento e tal, porque ela era muito magra. E ela falou pra mim recentemente, tipo, cara, eu me odiava na época da escola. Porque eu era o pau de virar tripa, eu era o alfinete, blá blá blá, não sei o quê. E, cara, possivelmente eu posso ter feito piada com ela quando faziam de mim. Tipo, pega o alvo e bota pra outra pessoa. Só que é isso, de que demora, velho, um tempão pra ter esse papo. Cara, no sentido de. É porque assim, a gente fala da questão do gordinho e eu penso muito nos meus amigos que são muito bonitos, tá ligado? Homens muito bonitos, mas que tem uns problemas que pra mim é bobagem, ou que não necessariamente bobagem, mas que eu não entendo. Eu fico tipo, beleza. Mas assim, cara, é um saco terminar a educação física, você não pode tirar a camiseta, porque os caras vão te encher o saco, tá ligado? Isso é uma coisa que incomoda, velho. E aí tu olha pra televisão, que é o nosso assunto, tu tem o Datena, que é um mala, o Faustão, que é um mala, que é gordinho, quem mais, Ah, velho? Tá ligado? Tu não tem. daí tinha o Chacrinha, que era um velho tarado, que Deus o tenha, mas, né, quem acredita em Deus, que Deus o tenha, mas, né, era um velho tarado, só que daí tu não tem exemplo, digamos assim, positivo. Aí eu lembro muito, tu falando, é legal tu lembrar desses casos dos gordinhos da TV, porque eu lembro quando o Leandro Hassum emagreceu, que ele era o gordo, era engraçadão pra caralho. Quando emagreceu, perdeu a graça. Cara, ele é muito engraçado. Tipo, ele continua muito engraçado porque ele é engraçado. É claro que no caso do comediante, tu tem uma questão estética visual diferente.
tá ligado? Só que ele continua muito engraçado, não necessariamente por causa disso. Eu entendo isso que tu tá me falando. Só que, velho, eu não sei como diferenciar, como entender tudo isso, assim, de que, cara, tá tudo bem de ser gordinho, só que, assim, pra mim é muito. Eu conversei isso até contigo recentemente, assim. Tu tem o momento em que tu não gosta do teu corpo. E aí tu pode ser gordo, magro, alto, baixo, careca, cheio de espinha, qualquer coisa. E tem o ponto que tu não gosta do teu corpo e que tu odeia o teu corpo, tá ligado? E aí do odiar, eu acho que a gente não rolou tanto. Eu sei que uma época tu emagreceu muito, ficou muito forte, e eu depois emagreci um pouco e tal. Então, assim, a gente passou o ponto de não necessariamente amar, mas assim, tá tudo bem, é assim mesmo. Ninguém gosta 100%, é muito difícil chegar nisso. Só que a questão de tu odiar o teu próprio corpo porque tu não vê pessoas parecidas com você em nenhum lugar, velho, a não ser os desajustados da tua sala de aula, é muito complicado, cara. Eu lembro que quando eu assisti o Jovem Nerd e o Azaghal, eu me senti muito identificado com eles, cara. Tá ligado? Jovem Nerd e Azaghal, quem não conhece, do canal Jovem Nerd do YouTube. Caralho, cara. Eles são dois gordinhos extremamente inteligentes, nerd que nem a gente, tá ligado? Ficam falando de filme, coisa tipo, caralho, é isso, tá ligado? Porque as pessoas não estão fazendo piada com eles, estão admirando, estão gostando de entender o que eles estão falando. E isso é. Caralho, sinceramente, eu não lembro disso na televisão, velho. Não lembro mesmo. Não, velho, não tem. Tanto que até eu ia tocar no assunto do Jovem Nerd e da Zagal agora, e daí tu puxou, até parece que a gente combinou, né, meu? Mas não, eu ia tocar nesse assunto, que quando eu comecei a assistir eles, eu comecei pelo Nerd Player, mas eu sabia que tinha os outros programas dele, né? Tinha o Nerdcast, tinha o Nerd Office também. E, cara, quando eu vi que eles eram gordinhos e tal, eu pensei, e daí vi como é que tipo, a facilidade que eles tinham de tratar alguns temas ali do mundo nerd, velho, com, né? E o cara gostando da parada, cara, foi as referências para mim por um bom tempo. Sim. Porque tanto desse, ó, de sucesso, porque os dois magrão tá, não, digamos assim, tem as histórias deles e tal, e conseguiram, né, chegar onde eles queriam chegar, digamos assim, conheceram uns lugares foda pra caralho. Tipo, às vezes eu assisto, todo ano eu assisto pelo menos uma vez a viagem que eles fizeram pra Nova Zelândia lá, que eles foram no Condado, Uhum. Hobbit. E, cara, aquilo foi pra mim, foi assim, ó, tipo, foi algumas coisas que eles passavam, eu passei. Porque, por exemplo, quando eu engordei agora a última vez, eu fui até 100 quilos. Eu cheguei ao meu ápice, digamos assim. Agora eu dei uma emagrecida. Mas eu cheguei a 100 quilos e era engraçado quando eu chegava no busão, velho. Porque aqui em Santa Maria, tu pega busão. Porque é longe, tudo longe, né? Aí eu pegava o busão e quando eu entrava, eu olhava assim, putz, onde é que eu vou sentar, meu? Porque se já tem gente no banco ali sentado, eu vou ter que, bem, uma meia banda vai ficar para fora, tá ligado? Uma meia banda vai ficar ao ar livre, assim. E daí, assim, cara, eu procurava pessoas que eram um pouquinho menores, mais magrinha e tal, para eu poder sentar do lado, para mim não sofrer com falta de espaço. E daí, nesse sentido do passado, eu teve uma época que eu tava feliz, digamos assim, com o meu corpo, né? Não tá, é que eu hoje eu não tenho problema nenhum. Hoje, se eu, né, tem que emagrecer, por questão de saúde. Mas não é a mesma coisa que tinha antes, aquela busca por ser igual a todo mundo, né? Uhum. Mas sim, depois, o meu único problema, cara, assim, ó, de verdade, que eu, que foi, que foi, era por ser baixinho e gordinho junto. Entendi. Porque daí se o cara é alto e mais gordo, assim, cara, o cara, bah, pelo menos ele é alto. Eu Sim. ainda falava, ainda chamavam de gordinho, porque era pequeno, É verdade. né? Até os caras falam little fat, tá ligado? Só pra ter uma ideia. Mas isso foi, para mim, foi o mais difícil por causa disso. Aí depois que eu até assumi, até gosto que me chamam de gordinho, não tem problema nenhum. Se você que aí tá me ouvindo aí quiser me chamar de gordinho, não tem problema nenhum. Não vou ficar brabo. Mas teve uma época que eu até ficava meio de cara, assim. Mas, né, vou fazer o quê? Vou brigar com todo mundo que tá falando? Não tem como, é muita gente. Então, e assim, o fato de conhecer pessoas que eram também que lidavam melhor com aquilo, sabe? Isso foi uma coisa foda. Até uma coisa que você e o Easy falavam, daquela página no Orkut lá, que tinha dos gordinhos safados, não dê bola pra isso, você é maior que tudo, tá ligado? Tá, ô, meu, isso foi uma das coisas assim que eu comecei a entender que dava pro cara viver tranquilo com aquilo e Sim. sempre sem levar a sério. E daí sim, quando chegou ali a fase de assistir o Jovem Nerd de Azaghal, foi uma coisa que deu aquele start, porque não tinha na TV, meu. Tu via os programas de TV que tinha, de desenho, principalmente, que era o que o cara gostava de assistir. Na SBT era a Maísa, apresentadora, ou o Yudi e a Priscila, o Yudi PlayStation,
e depois a filha do Silvio. Essa é punk. Essa vida é Aí punk. a TV Globinho era a Giovanna Tominaga, por último, mas nunca teve nesse sentido. É verdade, né, Então, cara? Agora tu e falou a TV TV Globinho, Globo. É. não. É porque a TV Globinho, ela teve uma época em que tu tinha um dia da semana, cada dia da semana era um apresentador. Eu não tô lembrando nem o gordinho, cara. Eu Não, lembro da Daniela Suzuki, se eu não me engano. Não, era alguma outra mina asiática, que era é a essa aí. Tominaga, é a Giovanna É, Tominaga. velho, e aí tinha um outro guri lá, mas assim, cara, é sério, e tava pensando, atualmente, velho, eu também não vejo muito, entende? Porque aí é aquilo que eu falei, que eu converso com a gurizada mais nova que a gente, de que assim, tu não é igual aos outros e tá tudo bem. Só que em algum momento, eu tive uma conversa com um amigo meu muito próximo, que ele é um cara muito bonito, e ele falou pra mim, assim, há uns anos atrás, preciso começar a estudar porque eu me sinto fútil perto das pessoas, tá ligado? Porque as pessoas só querem chegar perto de mim por causa da minha aparência, tipo, é o cara que faz sucesso na balada e tal. E assim, a gente nunca foi o cara da balada, só que ao mesmo tempo, eu e tu, por consumir muita coisa nerd, tu vê, sempre foi bom ser nerd, cara, porque a gente se preenchia de muito conteúdo, então, pra gente, tipo assim, beleza, tá tudo bem, eu te ajudo. Só que aí a questão física eles não entendem. E, cara, é muito foda conversar isso com meninas, sabe? Com guria. Porque, porra, velho. Ou é assim, tu vê a mina, ou ela se ama muito, ela se adora, realmente ela se ama, ou é muito difícil lidar com o corpo, cara, e pessoas muito magras e tudo isso. Mas eu tava pensando, tu vê, a gente tem o gordinho do Goonies era meio ruim, o Homer Simpson, o bêbado do Homer do Simpsons, que também era gordo. Que mais? O Nhonho e o seu Barriga. Cara, todo mundo já foi chamado de seu Barriga em algum momento, né, da adolescência, da infância e da adolescência. Sabe? Depois, tu comentou comigo, Kung Fu Panda foi legal. Mas era aquilo, ele era o gordinho divertidinho, mas ele é foda. Eu acho ele legal. Eu gosto do Kung Fu Panda, tá ligado? Ele não é um padrão, ele não é que nem o outro lá, o mestre dele, a raposa, o lobinho, não lembro como é que é super ardiloso. Só que ele faz da barrigada dele um poder. Isso é legal, tá ligado? Porque, ok, vamos valorizar isso. Mas, velho, é muito recente isso. Muito recente, tá ligado? Sim, cara, e isso é bom, né? Né, tô vendo por um lado positivo, é bom, porque tipo, a cultura fazendo o papel dela, que é tentar aproximar todo mundo. Porque eu lembro, cara, do Kung Fu Panda, assim, pra mim, é muito gritante. É que tem uma cena que no primeiro filme ele tá lutando contra Bah, agora me fugiu o nome do último Inesquecível. vilão, inexorável lá. Do último vilão, e daí ele falou bem assim: você que é o dragão guerreiro, tu vai sentar em mim. E daí no meio da luta ele cai várias vezes com a bunda na cara do vilão. Isso é muito engraçado, tá ligado? Tipo, ver assim, cara, sou gordo, mas eu vou te sentar na porrada, tá ligado? Que é a Exato. premissa do filme, né? Não tô dizendo que os gordinhos têm que sair batendo na galera aí, não, não é isso. Pode Mas também. Pode também. se Se for, sofrer cara. bullying, foda-se. Ó, e, cara, agora eu lembrei, veio agora na cabeça, falou sobre bullying, foda-se. Tem um vídeo que rolou há um tempo nos WhatsApp aí, que é assim, uma galera zoando um gordinho porque ele era gordo, e ele pega o O maluco, era só Zangief. ele pega o louco e pum, ô meu, cara, aquilo assim, daí eu lembro assim da revolta da galera, bah, meu, quase matou o piá. Tá aí, o resto, a galera gritando, zoando com ele, era de boa, Que se tá foda. ligado? Quebrou, o cara Ô, quebrou, o meu, guri quebrou a perna, eu acho, se eu não me engano. ainda bem. Foda-se. Mas, ô meu, tu falou uma coisa que agora me veio também, enquanto tu tava falando. Eu tenho consciência de qual foi o primeiro cara que eu achei legal que era gordinho. Que foi que mudou minha cabeça pra quase tudo na minha vida, que é o Jack Black no Escola de Rock, cara. Agora que eu lembrei, assim, de que foi o que me fez querer ter banda, aprender instrumento musical. E, tipo, hoje eu me viro nas coisas aqui e tal, mas foi Jack Black, porque ele era o primeiro gordinho que não fazia piada, tipo, ele não se diminuía por ser gordinho, e pelo contrário, tá ligado? Ele se achava foda. E ele era muito foda no filme, porque assim, em nenhum momento a beleza dele é o que importa, é simplesmente o que ele sabia fazer, que era tocar, e era muito mais a cabeça do que o visual, sabe? Caralho, velho. Agora eu lembrei disso, assim, muito foda. Meu, a gente já falou várias vezes, a gente não gravando, mas comentando sobre isso do Jack Black, porque o Jack Black foi, meu, o Escola de Rock é um filme que, para quem gosta de música e tal, e vê o quanto ele conseguiu modificar a galera, porque eles estavam indo por uma vertente, os alunos dele, né, uma vertente totalmente diferente. E ele chega e muda, e não é zoado em momento algum, por ser gordinho e tal. E ele tem até o cabelinho, aquele clássico
cabelinho compridinho, assim, né, meu, meio pelo ombro, assim, que eu já tive, não sei se o teu cabelo permite Não ter, me se permite. continua, mas eu já tive o cabelo bem parecido com ele, conheço várias pessoas que também eram gordinhos, que nem eu, assim, e tinham, e ele foi, cara, uma das pessoas, e daí outro assim, ó, que claro, é um caso ruim daí no caso, mas eu lembro que foi mais ou menos a mesma época, um pouquinho antes, foi o professor Aloprado, que era um professor muito inteligente, tá ligado? E era totalmente zoado por causa do tamanho dele. Tanto que ele cria um soro para poder emagrecer e daí dá totalmente errado, né, cara? Vovózona. Vovózona Que é também. tudo Como é que é o nome do cara lá? Do Murphy? Esqueci o nome do cara. A vovózona é do Martin Ah, Lawrence, Martin mas Larson, né? Ed Murphy é o que faz o a outro. Ed Murphy é do professor Aloprado. Sim. Mas, Ramiro, tu quer falar. Fechamos 30 horas. 30 horas. 30 minutos de gravação. Tu quer comentar alguma coisa ou posso me encaminhar pro final? Não Cara, sei. podemos se encaminhar pro final. Acho que assim, ó, eu acho que dá pra gente comentar também que fica aí esse pensamento no próximo programa a gente chamar as gurias para conversar tanto sobre isso, cara, como também sobre a relação tóxica que a gente teve, porque todo mundo já foi ou ainda é, alguns, né, infelizmente, nesse sentido de gênero, de também esse padrão de beleza, porque é uma coisa muito complicada e eu acho que a gente tem que falar hoje em dia. Eu até comentei esse tempo atrás com uma amiga nossa que nós estávamos pensando em fazer isso e ela falou que era muito necessário que a gente começasse a debater essa coisa, que por mais que a gente não tenha um público muito grande, né, agradeço aos que nos assistem, mas que pelo menos isso chegue a esses, então, né, cara? Então, eu Sim, acho que fica então para encerrar digamos, essa parte, que nós pensar bem para fazer um programa próximo sobre isso, sabe? com certeza. Sou muito parceiro. E comentando isso que tu disse, se você faz piada com isso, vai tomar no teu cu, basicamente. E você que ouve essas piadas, foca na tua cabeça, tá ligado? Que tu não é parecido com os, não é igual aos outros e tá tudo bem. O pior, quanto mais tu amadurece, mais tu vê, não que a gente seja maduro, só que a gente não é mais adolescente. Pessoas super iguais são chatas. Seja você mesmo, tá ligado? Porque se você for uma pessoa legal, não seja um otário. Se você não for um otário, você tiver uma identidade, tá tudo certo. E é isso, tá ligado? Não precisamos comer X toda noite. Também tem essa, tá ligado? A tua artéria Mas agradece, as é artérias agradecem, só para exato, lembrar. mas tá tudo bem. E agradeço o gordinho o papo. Nossa, rendeu pra caralho. Tanto que eu vi Meu, agora não a parece que hora. deu 15 minutos, tá ligado? Exato, meu. Mas era isso. Terminamos por aqui as recomendações contraindicadas. Hoje um pouco diferente, mas era isso e tchau.